Oi, aqui é o Felipe. Hoje é o nosso último dia em Lüneburg. Resolvi fazer um pequeno relato do que aconteceu aqui nesses 35 dias. Vocês podem ver que o clima está típico de outono no norte da Alemanha. E foi um tempo bastante interessante, mais de recolhimento, de pesquisa, de aprofundar algumas referências, algumas leituras, alguns estudos. Consegui produzir algumas coisas, abrir alguns caminhos que fazia tempo que eu gostaria de me dedicar, não conseguia, e por isso foi bastante interessante. A gente está nessa cidade que é uma cidade que fazia parte da Liga Hanseática, uma cidade que tem bastante história, tem comércio há muito tempo, era produtora de sal, e a gente, na verdade, conseguiu ter uma visão um pouco mais distanciada até de algumas coisas contemporâneas, que eu acho que foi bastante interessante. Deu para ver, a gente foi no Museu Alemão do Sal, deu para ver o começo da industrialização, do que era uma produção artesanal, quando foi começando a ganhar escala e virar um sistema um sistema estruturado de troca com outras cidades e tal. Então para isso foi bastante interessante. A minha palestra aqui em Lüneburg, dentro do DCRL, que é o Laboratório de Pesquisa em Culturas Digitais, ao contrário da França, onde eu falei um pouco mais sobre questões históricas do Brasil e tal, na minha palestra daqui eu tratei bastante da história da meta-reciclagem e algumas coisas que a gente percebeu naqueles 10 anos de atividade mais intensa, entre 2002 e 2012, especialmente na ideia da sensibilidade da gambiarra. Porque aqui me pareceu muito claro que existe um grande distanciamento num país industrializado, contemporâneo, moderno, vamos dizer assim, como é a Alemanha. Existe uma grande distância entre essa sensibilidade de fazer as coisas, resolver coisas, não interessa se tem os recursos à mão ou não. Então acho que aqui tem uma questão bastante de visão industrial sobre controle, sobre ter certeza de que todos os passos estão sendo seguidos. E a gente está tentando propor essa aproximação através, eu acho que, de uma sensibilidade da gambiarra entre essa nova cultura maker, fabricação digital e essas coisas que vêm da cultura digital, com o artesanato, com os concertos, com coisas que são muito mais concretas. E eu acho que essa tensão ficou bastante clara aqui. Essa tensão entre o que é indústria e o que é controle, o que é desejável para um tipo de sociedade e o que na verdade é considerado desvio, o que é considerado um jeito não correto de lidar com os objetos, com os materiais. Uma das referências que eu usei, eu falei bastante, enfim, da nossa experiência da meta-reciclagem, falei bastante da gambiologia, do coletivo artístico de Belo Horizonte, do Fred, da Facta, de algumas coisas que mostram muito, até uma opção que é estética, mas que também é funcional e também é de acesso ao conhecimento, de trabalhar com o mundo material, com objetos. E eu também usei uma referência interessante de um artista cubano que chama Ernesto Orosa, que ele chama de desobediência tecnológica, que ele pegou uma série de exemplos de inventividade que surgia em Cuba nos anos 90, depois, enfim, da queda do Muro de Berlim, depois da fragmentação da União Soviética, e que Cuba não tinha mais acesso a tantos recursos, dinheiro para fazer as coisas mesmo, e as pessoas tiveram que ser muito mais inventivas no cotidiano para resolver seus problemas. E eu acho foi uma referência bastante interessante, uma referência que veio pela lista Bricolados e tal. E no fim eu consegui chegar num conceito que ainda vou tentar colocar agora em projeto, que é a gente pensar em transformatório, que é essa ideia do laboratório de transformação de matéria, que aproxima a fabricação, aproxima conceito, aproxima artesanato, mas pensar o transformatório não como um espaço que vai competir com outros espaços, mas pensar na verdade em uma rede que possibilita que as pessoas que trabalham com diferentes ofícios possam se conectar e possam trabalhar juntas. E é um pouco assim, acho que foi uma retomada do processo que a gente passou de pesquisa da meta-reciclagem em 2004, quando a gente participou da plataforma Var Sarai, em que existia uma expectativa institucional das pessoas que estavam bancando uma certa pesquisa aí pra gente, uma expectativa de que a gente fizesse um plano de um projeto, de um espaço dedicado para aquelas atividades numa cidade grande e acessível. E na verdade a gente decidiu dar um passo atrás e dizer, não, a gente quer pensar uma maneira, uma estratégia coletiva, colaborativa de ocupação temporária ou não de espaços.
E eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido, especialmente porque no Brasil, e eu falando especificamente no caso de Ubatuba, a gente não tem essa disponibilidade de recursos que a gente vê muitas vezes aqui na Europa, tanto em Nantes como aqui em Lüneburg. Eu me deparei com situações, por exemplo, visitando o Fab Lab aqui em Lüneburg, ou conhecendo o Fab Lab de Nantes e o espaço lá da Ping. Eles têm recursos disponíveis para fazer coisas que no Brasil seria mais interessante. Como a gente não tem recursos e esse momento também a gente vai ter cada vez menos, se o cenário de austeridade aí conseguir realmente se impor, a gente tem que, na verdade, otimizar os recursos que estão disponíveis. Então, para isso é muito mais interessante pensar numa estratégia de conectar as pessoas e a infraestrutura que elas já têm para fazer coisas juntas, do que pensar em criar uma nova infraestrutura do zero, que requer espaço, que requer uma série de questões aí de gestão, de articulação, de infraestrutura, de manutenção e tal. Então é por aí que eu estou tentando encaixar a pesquisa do transformatório como uma rede muito mais do que como um espaço em si. Eu tenho conversado bastante e é muito interessante esse período que a gente ficou um pouco mais fechado nesse outono do norte da Europa aqui. Eu conversei bastante com a Carol e foi a primeira vez que a gente realmente fez um projeto junto, e a gente está tentando encontrar esse caminho para, enfim, levar em frente essa ideia de laboratórios dedicados à transformação da matéria. Fica aqui o agradecimento mais uma vez a todo mundo que nos ajudou, todo mundo que está acompanhando a nossa pesquisa. A gente não vai encerrar, claro, a gente tem algumas etapas do projeto ainda agora, a gente vai apresentar, a gente vai fazer as recompensas e mandar para as pessoas, mas a partir de agora a gente já começa a pensar nessa ideia de consolidar uma rede de transformatórios, e quero convidar todo mundo que se interessa por esses assuntos a se aproximar e participar, e também, enfim, lembrar que estou com saudade do Brasil, dessa primavera aí, estou com as mãos congelando aqui. Então, um abraço mais uma vez, obrigado pela atenção, e logo mais a gente se fala, espero que ao vivo. Valeu!